Boa noite, pessoal. Eu recebi esse honroso convite de poder falar sobre a minha trajetória no ramo do empreendedorismo. É um ramo que eu considero muito difícil, muito desafiador. A gente lida com problemas que a gente não imaginava lidar. E uma das coisas que eu percebi que são mais valorosas é um bom conselho nessa área. Quando a gente é bem aconselhado, a gente consegue evitar muitos problemas e consegue obter melhores resultados. Foi a minha primeira vez empreendendo. Eu confesso que foi muito doloroso essa jornada. E eu tinha chegado num ponto que a única coisa que eu podia me agarrar era a fé, porque o resto eu estava dando como perdido. Chegou um ponto que eu tive que, numa oração, falar assim: Deus, eu não preciso de um milagre, não, eu preciso de 2 milagres para isso aqui funcionar. E eu louvo a Ele pelo trabalho que Ele tem feito na minha vida e no meu trabalho. Isso, e também essa jornada difícil, foi uma excelente preparação, algo que eu estava precisando mesmo, para poder amadurecer, tanto psicologicamente, emocionalmente, mas também espiritualmente, e encontrar a minha vocação, encontrar o meu sentido para a vida, no sentido de como que eu vou contribuir na obra de Deus. Acho que isso, para um cristão, é o principal, encontrar o seu chamado. Então, eu fiz uns slides aqui, mas eles são mais textuais, então acho que não tem necessidade de eu estar compartilhando na tela. Primeiro, vou fazer uma apresentação. Eu atuo na área de desenvolvimento de software e até fiquei feliz de ver que parece que tem gente aqui que gosta dessa área e que está querendo se especializar nisso. Então, é uma coisa que a gente pode estar discutindo futuramente. O de desenvolvimento de aplicativos, software de automação comercial. E eu entrei no empreendedorismo, eu não vou falar por acaso, mas foi assim, eu não esperava. E foi uma... Não tinha planos disso, e eu vejo que foi uma ação de Deus na minha vida. Eu comecei essa área de empreendedorismo em 2016, quando um grande amigo meu, o Bruno, eu não sei se vocês conhecem, ele trabalhava como subchefe lá no Denali. E ele estava querendo... Ele tinha mais ambição para a vida dele, ele queria crescer, ele falava assim: Ariel, eu estou pensando em mudar de rumo, porque gastronomia, eu acho que eu já atingi o meu limite aqui em Anápolis. Eu estou pensando em largar tudo para fazer medicina. E aí, eu não queria desanimá-lo, né? Porque medicina é uma área totalmente diferente da gastronomia, é muito longo prazo, você tem que ter preparação, tem que passar no vestibular, assim, a pessoa tem que começar desde cedo nisso, né? Eu não queria desanimá-lo, mas vendo o potencial dele, eu sugeri, como amigo mesmo, falando assim: Bruno, eu tenho um capitalzinho guardado, você tem um excelente conhecimento na área de gastronomia, eu acho que é muito oportuno a gente juntar e abrir um restaurante. Falei isso, sim, mas para animar, eu não estava ainda convencido dessa ideia. Eu até imaginei que ele ia dizer não, tal, e para mim tudo bem. Mas não, ele falou sim. Ele falou: mas é uma excelente ideia. Então, vamos começar a botar isso em prática. Aí eu tomei um susto, sabe? Eu não esperava essa prontidão.
E aí a gente começou a elaborar a ideia. E aí onde a gente tomou algumas decisões, como o lugar que a gente ia alugar, estando, como é que fala, principiante nessa área de empreendedorismo, a gente errou muito. E foi quando eu passei um aperto terrível. E eu posso até dizer que sim, foi um dos momentos mais desesperadores, porque eu arrisquei muito além do que eu poderia arriscar. Eu arrisquei mais do que tudo o que eu tinha. Eu arrisquei o que eu tinha, a família que foi me ajudar arriscou tudo o que eles tinham. E quanto mais um familiar arriscava e emprestava recursos, mais longe parecia a concretização dessa ideia do restaurante. Mas pela obra que a gente mexeu com reforma, e isso foi terrível. Foi onde a gente, que é inexperiente, sofre os maiores tomos. Então, em 2017, que é quando a gente começou as obras, a gente teve a obra embargada pela prefeitura, o orçamento estourou e a obra não estava nem na metade, ainda estava na construção, nem tinha chegado em acabamento, que é onde demanda maior orçamento. Depois que a gente conseguiu desembargar a obra, os pedreiros, que a gente tinha feito por empreitada, e pedreiro é assim, ele fala para você, ele começa pedindo um pouquinho, só a diária do pessoal, só a diária do pessoal. Ele começa, aí você paga certinho, ele começa a pedir mais, e pedir mais. Quando foi ver, a gente tinha passado a grande parte da mão de obra, ainda faltava muito a ser feito, eles começaram a assumir, né? Eles, eles arrumam outras obras, né? E assim que eles recebem a maior parte do seu dinheiro, eles não dão a devida atenção. Então, assim, eu até disso tiro um conselho para quem quer empreender, tenta mexer o mínimo possível com obra. Aí, em 2018 em diante, foi quando a gente realmente colheu os frutos. E a gente, com os tombos que nós fomos tomando, a gente foi adquirindo experiência. E foi uma jornada assim muito importante na minha vida. Eu penso o seguinte, né? As pessoas falam: se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente, eu me daria tal conselho. Eu acho o seguinte: tudo tem o seu propósito, né? Deus determinou tudo do jeito que tem que ser. Se a gente passou por algo ruim, foi para moldar o nosso caráter, né? Nós, como cristãos, a gente tem que ter essa visão. Foi para amadurecer, foi uma experiência que era para nós passarmos. Então, eu não me arrependo de ter feito essas decisões que me deram esses problemas, porque isso foi muito importante na minha vida. Então, eu vou comentar aqui uns primeiros passos para quem quer empreender, é a visão que qualquer empresário vai recomendar, a visão secular do que você tem que fazer. Os primeiros passos para quem quer empreender são, primeiro, ver a necessidade de mercado, o que falta na sua cidade. No nosso caso, a gente viu que não tinha restaurante de frutos do mar. O mais próximo era em Goiânia, né? O coco bambu, ele é muito famoso, era a referência que o pessoal tinha aqui. E Anápolis tem muito público para isso, a gente só não sabia na época, mas a gente pensou assim, é um ramo que a gente pode explorar. Sonhar com a sua empresa, visualizá-la funcionando, como é que vai ser o dia a dia, imaginar ela acontecendo, para a gente ver o que precisa, como é que a gente vai lidar com o nosso cliente. Então, assim, imaginar os clientes entrando, sendo atendidos, recebendo os pratos cuidadosamente preparados pelo chefe, escolhendo o Elmari para fazer os aniversários, pedido de casamento. Então, assim, a gente vai visualizando isso.
Depois, a gente estuda a viabilidade, a gente planeja, vê quais são os custos, qual que vai ser o lucro, se realmente é algo que dá certo. Então, a gente vê quantos funcionários a gente vai ter, qual vai ser o salário, quanto que é o aluguel, quais são os custos de um restaurante, o quanto que eu preciso vender para começar a ter um lucro. E um que é bem importante, que foi que eu não prestei muita atenção quando eu fui empreender. Qual é o risco que você está correndo? Então, assim, o que você está disposto a arriscar? E tem que ver se vai valer a pena. Se eu soubesse o que ia dar de errado lá na frente, possivelmente eu não teria arriscado. Você está arriscando toda a sua economia, você está pegando empréstimo, está se endividando, você está pegando empréstimo com familiar, com irmão da igreja, porque a gente, como cristão, a gente tem que honrar as nossas dívidas, seja com os irmãos, seja com um banco. A gente pegou o dinheiro emprestado, a gente sabia das condições, sabia que teria que devolver, o quanto teria que devolver. Então, quando a gente se endivida, a gente tem que tomar muito cuidado. Só que aí também eu elaborei os primeiros passos numa versão cristã. E aqui vai ser bem recheado não poderia ser diferente, né? De versículos, de passagens bíblicas. Porque é ela que revela para a gente o que Deus quer para nós. Eu não sou, assim, muito fã daquelas teorias de que, não, porque eu sonhei com isso, porque Deus me falou em sonhos, tal. Eu acho que a gente tem que se basear o máximo possível na palavra, porque ela é inerrante. Sonhos a gente pode estar contaminado com os nossos desejos, com algo que a gente estava pensando, estava imaginando. Então, é bom sempre se basear na palavra. O primeiro item que eu quero trazer para vocês a base, é que a gente, como cristão, tem que ter a vontade de trabalhar. Não pode ter preguiça. A gente tem que querer trabalhar e ganhar o nosso sustento honestamente. Empreender é só uma das várias opções que a gente tem disponível. Então, não adianta a gente querer ganhar dinheiro, mas fazendo coisas erradas, fraudando o nosso próximo, ou então dando um mau testemunho. A gente tem que ganhar o nosso dinheiro honestamente. E eu estava pensando muito na área da computação. Inclusive, hoje em dia é algo que eu estou dando mais foco. Mas, na época, empreender foi algo bem ousado, que a gente sempre vê as pessoas empreendendo sendo as que ganham o maior rendimento. A gente fica iludido. A gente, quando a gente está com aquele desejo, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ser rico, empreender parece a opção mais viável. Mas a gente tem que entender que tem os seus desafios. E quando você quer trabalhar honestamente, empreender honestamente, os desafios são muito grandes. A gente tem que estar muito preparado para isso. Então, por isso, eu gostaria, se alguém quiser ler, Gênesis 3, do versículo 17 ao 19, por favor. Alguém? Vai. Gênesis 3, 17. Gênesis 3, 17 a 19. Ok. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. O suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Exato.
E aqui já diz para nós que a gente conseguir o nosso sustento, a gente não pode se iludir que a gente vai ganhar dinheiro fácil, que a gente vai, que tudo vai dar sempre certo na nossa vida. E ganhar o nosso sustento honestamente trabalhando, a gente vai plantar e vai colher não só o alimento, mas também ervas daninhas, né? Os cardos e abrolhos eu penso que seja algo que a gente não vai aproveitar, né? Então, assim, o nosso sustento, a gente vai ter muita fadiga para conquistar. Não é tudo que a gente vai... Não é tudo em que a gente vai trabalhar que a gente vai ter o resultado que a gente espera. E a gente ter ciência disso, de que a gente é pó, de que a gente vai ter as dificuldades, é muito importante para que a gente persevere, para que a gente não desanime nos tombos que a gente vai começar a ter, né? Provérbios 20:13, por favor. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Mais uma exortação para que a gente não tenha preguiça, para que a gente trabalhe com vigor. Efésios 4:26-28, por favor. Seis a 28. Vamos lá. 26-28. E irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Excelente. Então, não só ganhar o nosso sustento para nós mesmos, para que tenha com que acudir ao necessitado. Excelente. O segundo item que eu quero trazer para vocês é orar, buscar orientação na Bíblia e buscar conselhos de sabedoria, conselhos com pessoas que você confia, principalmente se você tiver irmão da igreja que atua nessa área. A gente não precisa ter receio de pedir conselho, de pedir ajuda. A gente é uma família na fé. Então, algo que também eu podia ter feito melhor, só que infelizmente na época eu não estava preparado para isso, não tinha essa maturidade espiritual, essa humildade espiritual para isso. Por isso, eu gostaria que alguém lesse, por favor, Provérbios 16, 1-9. Provérbios 16, de 1-9, Ariel. 1-9. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traz o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém. Exatamente isso. Nós
principalmente no ramo do empreendedorismo, a gente faz planos, a gente sonha com o nosso negócio, a gente visualiza, faz planilhas, faz cálculos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Por isso que orar, a gente vai estar recebendo a instrução de Deus para que a gente possa tomar as melhores decisões, as decisões certas, e para que o nosso coração seja purificado, para que a gente não tenha objetivos mesquinhos, ganhar dinheiro para comprar uma casa ainda maior, para trocar de carro, sendo que a gente tem um carro bom, para que esse não seja, tudo bem, a gente pode fazer essas coisas, mas esse não tem que ser o nosso objetivo. O nosso objetivo tem que ser servir ao reino de Deus. E melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Certo. O terceiro item, orar mais. Buscar a vontade de Deus, aceitar humildemente se receber o não, e perseverar e ter fé se receber o sim. Para isso, eu gostaria que a gente lesse os Salmos 127, aliás, Salmo 127, de 1 a 2, por favor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Isso quer dizer, se a gente não tiver a bênção do Senhor, qualquer esforço que a gente fizer, se a gente não tiver em sintonia com Deus, qualquer esforço que a gente fizer nos será inútil. Daí a importância da gente estar sempre em oração, sempre vigiando, sempre buscando a vontade de Deus. Tiago 4, de 13 a 17. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer: Senhor, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Filipenses 4, 6 a 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Deus nos ajuda a perseverar quando estamos no caminho dele. Agora vem o quarto item, e esse é onde eu descobri o sentido para a minha vida. Como você poderá servir melhor o reino de Deus com o seu trabalho? Você terá fé suficiente para superar os desafios? E nisso,
nós podemos ler Efésios 4, 27 a 28. A gente já leu ele, né? Foi: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furtes mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Mateus 25, 14 a 30. Inclusive, foi o tema da pregação de uns 2 domingos atrás, se não me engano. Maravilhoso isso. Maravilhoso. Nessa eu gostaria de ler, na verdade. Veja, Jesus falando de como é o reino dos céus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos. Se eu não me engano aí, o talento é uma medida, né, de dinheiro, acho que era de peso, né, que equivalia a uns 40 quilos. Talento de prata ou talento de ouro, 40 quilos, é uma quantidade bem expressiva, né? Então, a um servo, ele entregou 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. Agora vem, a cada um segundo a sua própria capacidade. Não confiou mais para quem não tinha capacidade demais, ele confiou segundo a própria capacidade de cada servo. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando-se por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E aqui fazer uma pausa para o seguinte: se a gente perceber, esse servo aí, esse terceiro servo, ele não furtou do seu senhor. Ele não fraudou o seu senhor. Ele escondeu o dinheiro que o senhor dele tinha lhe dado e depois restituiu a mesma quantidade. Só que ele não foi um servo que trabalhou, não foi um servo que, ao ser confiado um bem, produziu com ele. Ele foi um servo inútil. Ele não quis se envolver na obra. E aí vem essa parte. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ao servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Por que isso é muito importante? Eu vejo comentários de alguns amigos falando o seguinte: eu gostaria de mexer com tal área, mexer com gado, mexer com soja, mexer com investimentos, juntar o que é essencial para mim, e quando eu tiver uns 35 anos, eu coloco no banco e vivo dos rendimentos. E pronto, eu me aposento mais cedo. E eu confesso que, até uns anos atrás, eu ficava fazendo cálculos. Quanto que eu tinha que levantar para eu ter um rendimento X, para eu poder estar tranquilo. E nisso a gente pode lembrar também daquela parábola do homem que teve uma excelente colheita e falou: eu vou derrubar os meus celeiros, construí-los ainda maiores e guardar toda a minha colheita. E eu terei em depósito muitos bens para muitos anos. Aí eu poderei dizer à minha alma: come, bebe e regala-te. Mas aí Deus diz: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Nisso, com tudo que eu passei e com essa aproximação que eu tive mais profunda do Evangelho, eu percebi que é um pensamento tão mesquinho de querer calcular quanto rendimento vai ter, tão independente de Deus, que é um pensamento muito perigoso. Eu percebi que, para mim, Deus me confiou muitas coisas que conquistei, recebi da mão de Deus. Deus está me confiando. Para quê? Para que eu possa trabalhar em cima disso, render em cima disso e fazer a obra dele e poder acudir o necessitado. Eu jamais, eu tenho para mim isso, mesmo quando se eu chegar, né, numa idade avançada de pensar em aposentar, eu não vou parar de trabalhar, porque o meu trabalho não é para mim. O meu trabalho tem que ser para o meu sustento digno, mas também para acudir o necessitado. Então, é algo muito forte. A gente não pode pensar em um dia ter um descanso, porque eu vou trabalhar agora, depois eu vou poder aposentar, descansar. Não, a gente tem que estar sempre trabalhando, seja num ofício nosso, seja na obra, mas a gente nunca pode querer ficar no ócio. E, por último, Filipenses 4, 14 a 20. Então vai. Que mesmo? Filipenses 4, 14 a 20, por favor. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para a Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Então, desde aquela época, Paulo ele deixa claro para nós que
nós somos o corpo de Cristo. Somos os membros do corpo de Cristo. Cada um tem a sua função. Então, tem os missionários que vão a lugares longínquos para pregar o evangelho. Tem os ministros de Deus, os pastores, os presbíteros. E tem aqueles que ajudam a financiar, ajudam a custear isso. Então, foi o propósito que Deus colocou no meu coração, de que empreendendo e tendo uma riqueza multiplicada para que eu reparta para a obra de Deus, para financiar não só projetos missionários, como projetos que a nossa igreja tenha, e também outros que a gente tome ciência de outros irmãos. Tem irmão que faz trabalho com morador de rua, tem irmão que faz trabalho com os órfãos. Então, é muito reconfortante ver a palavra de Deus sendo semeada, trazendo os recursos para que esses irmãos tenham como socorrer o órfão, tenham como socorrer o morador de rua, aquele que é desprezado, aquele que a sociedade desistiu dele. E essas pessoas, experimentando isso, experimentando o cuidado que um irmão da igreja tem para com eles, essa pessoa vai ver o amor de Cristo se manifestando. Então, para quem quer empreender, falando aqui, pensando, mas eu vou ficar rico, eu vou poder comprar coisas maiores e melhores, amém, mas esteja disposto a, principalmente, contribuir muito mais, além. E, para mim, por exemplo, a gente vê que o dízimo é uma ordenança, mas a gente não tem que contribuir pensando como, é o que eu tenho que contribuir, então vou contribuir com isso e pronto. Eu acho que o que a gente tem que contribuir é com o que a gente pode. E o que a gente pode, quanto mais Deus dá, é muito mais do que 10%. Muito mais. E isso fica sendo o mínimo. Conforme Deus confia em nossas mãos mais dos talentos, mais a gente tem que granjear, mais a gente tem que retornar ao reino de Deus. Então, agora eu vou falar sobre as dificuldades que a gente passou e um olhar cristão sobre como a gente pode superar. A gente pode planejar o quanto for, pode fazer planilhas, pode fazer cálculos, mas imprevistos irão definitivamente ocorrer. As coisas não estão no nosso controle, a gente tem que ter ciência disso. Então, um exemplo disso que eu já dei foi da obra embargada, o aluguel, os impostos correndo, e o dinheiro acaba com a obra pela metade. O orçamento sai de controle e a gente tem o risco de fechar antes mesmo da gente abrir. E aí, nisso, um versículo que eu decidi colocar para esse item foi Provérbios 19:15. Opa, peraí. Acho que eu errei aqui na minha citação aqui. Provérbios 19:15 diz: a preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer de fome. 16. O que guarda o mandamento guarda a alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. O versículo que ficaria mais apropriado para isso, a gente já leu, que é: o coração do homem faz os seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E aqui também a gente encontra uma exortação
para que a gente não deixe se dominar pelo pecado da preguiça, pelo pecado da ociosidade. Aí, o segundo item, isso é muito sério, podemos nos indispor com o irmão, justiça ou versus perdão. Por que eu digo isso? Quando a gente vai seguir o rumo do empreendedorismo, a gente vai lidar possivelmente com outros irmãos enquanto parceiros comerciais, enquanto contratantes, enquanto clientes. E eu tive essa experiência de passar por um momento ruim com um irmão na fé, onde eu me decepcionei muito e onde eu não me senti respeitado enquanto contratualmente. E as pessoas com quem eu pegava conselhos falavam: olha, você pode, para reaver o prejuízo, ajuizar uma ação, você pode tentar isso. Possivelmente você vai ganhar. Só que eu fui procurar a orientação na palavra de Deus e eu achei essa passagem extremamente importante. 1 Coríntios 6, de 1 a 6. Aliás, 6, de 1 a 8. Por favor. 1 Coríntios 6, 1 a 8. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-lo digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Certo, então, o que a palavra de Deus nos diz? Quando a gente está realizando negócios com outro irmão e a gente não tem nosso contrato respeitado, faria sentido perante o mundo que a gente ajuizasse uma ação, buscasse os nossos direitos, buscasse a reparação do dano. Mas isso aqui é extremamente forte. Aqui, nós somos aconselhados se temos alguma demanda, antes de ir, ao invés de ir em um tribunal, resolver as coisas dentro da igreja, procurar alguém, alguma liderança da igreja para que ajude-nos a resolver nossos problemas com o outro irmão. Mas a gente pode dar um passo além, e esse é mais doloroso. E é o que consta no versículo 7 e 8. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Nesse caso, eu decidi confiar plenamente em Deus para que Ele me suprisse o que eu precisasse, para que eu pudesse seguir com o projeto do restaurante, sem precisar levar demandas para ninguém. Decidi perdoar o irmão e orar por ele. E nisso, eu vi que foi uma decisão extremamente acertada,
porque eu acredito que a gente não pode se indispor com o irmão, buscar algo na justiça. A gente não precisa disso. Como cristão, a gente pode resolver, principalmente com Deus. Poderia resolver na igreja, com alguma liderança, mas eu acredito piamente que a gente pode resolver tudo com oração. E fomos muito honrados com isso, porque mesmo sem entrar em demanda e sofrendo prejuízo e sofrendo dano, Deus ainda nos fez não só ter sucesso, como prosperar também. A ingratidão e a infidelidade daqueles que nos cercam também é uma outra dificuldade. Porque o que acontece? A gente não pode confiar demais nas pessoas, porque o ser humano é falho. A gente tem que fazer o que é correto, mas não só fazer a nossa parte, né? Fazer o que é correto. A gente tem que guardar, como empresário, recibos e provas de que a gente está certo, porque, especialmente quando se diz justiça do trabalho, mesmo quando você está certo, você está errado. E mesmo você fazendo as coisas certas, se você não conseguir provar que você fez o certo, se você não tem um contra-cheque assinado, né, um recibo assinado, o juiz vai dar ganho de causa para outra parte, simplesmente porque ela falou, não tenho, não recebi. O juiz vai perguntar, você tem um recibo disso? Mesmo que você tenha pago a outra pessoa que foi mentirosa, saiba disso, ela vai falar, eu não recebi. E nisso você tem que ter as provas. Então, mesmo fazendo certo, você tem que anotar tudo. Então, para isso, eu separei ainda algumas passagens. Não vou deixar alongar muito. Vamos lê-las aqui. Gênesis 8, 20 a 21. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o cheiro suave e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Deus falando, a índole do homem é má, o desígnio do ser humano é mau. E nisso, a gente tem que aprender para não esperar que as pessoas correspondam com o nosso bem, com o bem que a gente faz para elas. A gente tem que, enquanto empresário, se precaver porque ingratidão e infidelidade vai ocorrer mesmo. E a gente, além de fazer o que é certo, a gente tem que guardar todas as nossas provas disso. Nunca esperar que as pessoas terão a gratidão. Não se decepcionar com as pessoas. A segunda parte é Salmos 127, 1 a 2. Creio que a gente já leu ele. Mas é sempre bom frisar. Exatamente, a gente já leu. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Então, não vamos confiar que as pessoas vão corresponder às nossas expectativas. Vamos confiar plenamente em Deus, e se o ser humano falhar, e ele vai falhar, muitas vezes, ainda assim, a gente não estará em derrota. Deus é por nós, porque se Ele está edificando a casa, e se Ele está vigiando, guardando a cidade, então não tem com que a gente se preocupar. E a outra dificuldade que a gente pode encontrar no ramo do empreendedorismo é a sabotagem, o plágio, intrigas e fofocas.
Quando você trabalha numa equipe, não precisa nem ser uma equipe grande, lá temos, se não me engano, 11, 12 funcionários, tem muita fofoca, um querendo derrubar o outro, por um motivo, por motivos, às vezes, a pessoa não vai ter nenhum ganho e ainda assim vai querer ver o mal para o outro. A gente tem que estar preparado para isso. E uma coisa que eu tomei para mim é algo muito sábio a se fazer, e é também cristão a se fazer, é a gente não esperar, não fazer pré-julgamentos. Ao ouvir que uma pessoa fez algo errado para conosco, a gente não já virar a cara para essa pessoa, não incriminá-la. A gente tem que fazer a nossa apuração presumindo que a pessoa não tenha sido infiel para conosco. Porque se a gente julgar mal uma pessoa e essa pessoa que a gente julgou mal, ela trabalha honestamente, ela corresponde com as expectativas, ela é uma pessoa honesta e esforçada, isso, no mínimo, vai ser algo injusto, humilhante e que vai impactar no amor que ela tem para o trabalho dela. No ambiente de trabalho, a pessoa ser acusada injustamente de estar causando intriga, de estar furtando, de estar prevaricando, né, deixando de cumprir com as obrigações dela, uma pessoa que é esforçada, isso atrapalha muito o desempenho dela e causa um mau testemunho, que as pessoas percebam um mau testemunho da nossa parte. A gente não pode ser pedra de tropeço para ninguém. Bom, posto tudo isso, a gente está muito avançado aqui no tempo. Eu gostaria de dizer que eu estou à disposição para quem quiser de discutir ideias, dar conselhos, dar ideias, questão de empreendedorismo, se alguém quiser se aventurar nisso, pode contar comigo. Compartilhar experiências nas minhas áreas. Então, assim, estudo que eu tive fora do país, empreendedorismo no restaurante, desenvolvimento de software, né, que também é essa minha outra área. Também estou à disposição para apoiar, incentivar e orar, e o que mais for necessário, porque como uma família na fé, a gente precisa ajudar o irmão a ter sucesso no ofício dele, para que ele possa também servir melhor o reino. Então, isso eu acho um dever de todo cristão, apoiar um irmão. Então, vocês podem contar comigo. Se tiver alguma dúvida, quiser compartilhar algo, a gente precisa ajudar o irmão a ter o sucesso no empreendimento. É isso, pessoal. Eu agradeço bastante essa oportunidade de expor essa minha visão do empreendedorismo. Gostaria de saber se alguém tem algo a acrescentar ou a perguntar. E daqui eu já tenho um compromisso para ir. Então, eu estou aqui aberto rapidinho, algumas questões, se alguém quiser começar. Ariel, primeiramente, queria te agradecer muito pela sua pregação, né, pela palestra, e que Deus abençoe a sua vida. Amém. Obrigado por compartilhar a sua experiência, né, e a sua pregação teve pontos assim que me tocou profundamente. Deus abençoe a sua vida. Como que é o nome da sua namorada, da sua noiva? Karina. Abençoe a Karine também. Amém. E é isso que eu queria falar. Aonde que fica o Almari? A gente vai pôr... É o Mari, né? Almari, lá no Jundiaí. Esse povo que mora em Brasília, viu, Ariel? Esse povo que mora lá em Brasília,
Porque eles moram ali mais para Brasília do que para Nova lá. Brasília. Nem Nova sabe onde que é o Brasília. restaurante, ô Jorge? Amanhã a Aqui gente vai lá. Baixando Mineira. Nova Brasília. Ah. Corrigindo o endereço aqui de casa. O pastor conhece o restaurante. Amanhã a gente vai almoçar lá, a gente manda a localização pro Zé. Manda mesmo, por legal. favor, porque Jundiaí é muito grande. Falou É, Jundiaí, assim. é muito grande. Eu não mas sei. Vai ser meu presente Dia das Mães. Ó, que Certinho. chique, hein? Os Você filhos tá vão bom de bancar, mas presente. eu não quero delongar muito, que o Ariel tem o compromisso dele, mas só agradecer, Ariel, de novo, que você foi prontamente, assim, na hora que eu te convidei. Puxei você ali, eu estava de plantão na igreja do Diáconos, puxei ele, chamei e ele aceitou na hora, sem hesitar. Eu agradeço aí. E eu só fico um pouco triste, assim, até meu pai comentou no meio da pregação, tanto de pessoas que poderiam ter ouvido. Meu pai, assim, gostou muito, estava falando aqui, fez muito bem, e o tanto que essa palavra poderia ter feito bem também para outras pessoas, né? Então, fico triste por conta disso, mas feliz aí pela pregação, pela forma que foi. E eu vou pedir agora para o pastor encerrar para a Eu gente. quero falar primeiro. Ah, tá. Desculpa. Ariel, quantos anos você tem? O Arthur queria saber, meu filho que está aí. Agora eu tenho 28. 28, filho. Ariel, foi excelente te ouvir, viu? Muito bom, assim, é Muito muito bom obrigado. ouvir uma palavra prática, assim, de uma vivência da pessoa, assim, é muito bacana. Agrega bastante. Aham. Deus abençoa seu negócio. Muito Amém. bom mesmo. Amém. Obrigado. Pronto, Pastor, desculpa, Matheus. Nada, pode orar, pastor, por favor. Irmãos, eu queria só dar duas palavrinhas de algo extremamente importante. Um dia uma pessoa me procurou, Ariel, e disse o seguinte: pastor, eu estou muito feliz na minha vida. Eu falei: pois não, irmão, o que aconteceu que você está tão feliz assim? Eu alcancei o patamar mais elevado da vida cristã. Eu falei: qual o patamar mais elevado da vida cristã que você alcançou, meu irmão? Agora eu consegui ser dizimista. E, como você disse, o dízimo não é o patamar mais elevado da vida cristã. O dízimo é o patamar mais baixo da vida cristã. E que Deus te fortaleça no sentido de você ter essa visão de que quanto maior Deus colocar na sua vida e na vida de todos nós, quanto mais Deus colocar na nossa vida, é para nós mais investirmos na obra dele. Porque nós não vamos levar nada daqui, absolutamente nada. E a segunda coisa que eu queria dizer para você, os aparentes prejuízos que a gente toma, Deus transforma em bênção. É verdade. Assim foi com José. José não foi vingativo com os irmãos dele, ao contrário, José foi generoso para com os irmãos dele. E que Deus coloque sempre no seu coração a generosidade, porque, como eu disse domingo passado, no trabalho, Deus coloca diante de nós, que temos os nossos empreendimentos, nós sermos generosos com quem trabalha conosco. Que dos empregados, de serem empregados que trabalham de boa vontade. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te ajude. Então, nós agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido tão bondoso, misericordioso para conosco. Agradecemos o dom da vida e agradecemos a salvação em Cristo Jesus. Agradecemos, ó Deus, a bênção do trabalho e permitas que no trabalho nós possamos glorificar o Teu nome. Abençoe a vida do Ariel, ó Deus, seu restaurante, os seus empreendimentos, dê sabedoria ao Teu servo, dirija os seus passos, fortaleça-o na Tua fé. Abençoe seus pais, seus avós, sua noiva, derrama as bênçãos, ó Deus, do Senhor sobre todos eles. E abençoe todos os irmãos da capela, aqueles que têm os seus empreendimentos, os seus negócios, para que honestamente, ó Deus, possam ganhar o pão de cada dia, possam ter com que acudir o necessitado e possam investir na obra do Senhor, para que missionários, para que a igreja possa pregar a palavra do Senhor. E abençoe, ó Deus, aqueles que trabalham, para que sejam bons funcionários, da fé, e que também tenham, ó Deus, o pão de cada dia em sua mesa. Abençoe, Senhor, a Tua igreja espalhada em toda a face da terra. E nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Muito obrigado, pessoal. Amém. Boa noite. Boa noite, Obrigado gente. você. Boa Obrigada noite. a você, Ariel. Deus te abençoe. Amém. Depois pode, por favor, alguém me enviar. Você fez a gravação, né? Sim. Os Vars gravou. Aí depois alguém Manda o seu e-mail, Ariel. no e-mail. Vou puxar no WhatsApp. Eu vou Uma passar fase, aqui né? no chat. Tá Aí eu já ótimo. vou ter que correr aqui para o meu compromisso. Eu Tá peço bom, pode ir. Tchau, Ariel. Tudo de Tchau, bom. gente. Boa noite. Tchau. Ana, beijo.